hoje em dia é tão perigoso, né? Nós falarmos aí de pastor, tanta coisa que a gente ouve falar, mas nós vamos estudar aqui um pouquinho, vocês vão me ajudar a meditar aí. Pastor, né? Antes de ser um cargo, irmãos, a Bíblia diz, é um dom de pastor. Em algumas, como que fala? Em algumas denominações, pode ter até alguns cargos aí, né? Pode ter alguns cargos, tem aí pastor que é de alguns departamentos, pastor que é conselheiro, muitas atividades, mas antes de tudo, o pastor é uma capacitação sobrenatural dada por Deus. Então, o pastor, muitos podem fazer seminários, podem estudar, pode ter uma série de coisas, mas se ele não tiver uma capacitação sobrenatural dada por Deus, ser um dom ministerial mesmo, ele não vai ser um pastor com um chamado. Por quê, irmãos? O que diz lá em Efésios 4:12? Que o pastor, né, ele é um dom para a igreja, junto com os demais, para edificação e para o crescimento sadio da igreja, irmãos. Então, é um dom que Deus dá para o pastor, para que ele nos edifique e para o nosso crescimento. Então, quando fala aí em Efésios 4:12, né, para edificação e crescimento sadio, é da igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Então, é uma responsabilidade muito grande do pastor em nos edificar, em nos dar crescimento. Não é verdade, irmãos? Olha a responsabilidade aí que o pastor tem. Outra coisa do pastor, irmão, é uma capacitação sobrenatural, e ele é um chamado da parte de Deus, né? Vocês têm aí o ministério pastoral, é realizado por discípulos que são chamados a viverem pela fé na inteira dependência e intimidade de Deus, né? Preparados a cumprir a missão em amor. Olha que chamado maravilhoso aí, né, irmão? Então, o pastor, ele tem que ter uma dependência total de Deus. Ele tem uma missão aí que eu acredito que se ele for um pastor com chamado pastoral, com aquela responsabilidade de que ele foi levantado para o Senhor, pelo Senhor, é uma responsabilidade muito grande. Olha o que ele leva a igreja nas costas, né, irmão? Olha o que ele leva, a responsabilidade de conduzir o rebanho. E nós temos aí o modelo pastoral, né? A quem o pastor, ele deve seguir que modelo? Qual é o modelo de pastor? Jesus fala que ele é o bom pastor, né? Não é verdade, irmãos? João 10, né? Do 10 ao 12, nós podemos lá ler que Jesus é o bom pastor. E o que faz o bom pastor? O que Jesus faz? Ele dá a vida pelas ovelhas. Será que o nosso pastor, os nossos pastores hoje, os nossos líderes, os pastores que nós temos visto nas mídias sociais, eles têm dado, irmãos, a vida pelas ovelhas? Então, é uma capacitação, aquele que é pastor mesmo, que é levantado com aquele dom pessoal do Senhor, ele cuida e ele dá a vida pelas ovelhas, como Jesus deu, ele também tem que dar a vida dele pelas ovelhas. Olha o cuidado dos nossos pastores, olha o cuidado de pastorear o rebanho. Eu estava até lendo sobre as ovelhas, o animal ovelha, né? E a ovelha diz que é um animal assim, que ele é até meio bobo.
que ele muitas vezes a ovelha ela é enganada, ela se deixa levar. Então, os pastores nossos, os pastores que nós seguimos, eles têm que ter, irmãos, algumas características. Quais seriam essas características de levar essas ovelhas que somos nós, né, para o aprisco, nos ensinar? Uma das características aí que tem do pastor é o amor pelas almas, irmãos. Tem que ter um chamado de amar as vidas, de cuidar, de zelar por elas, irmãos. É um cuidado assim sobrenatural. Quando nós vemos ali no Salmo do Bom Pastor, quando ele diz como que o pastor ele cuida das ovelhas, é um amor assim sobrenatural mesmo, né? Então somente aqueles que verdadeiramente amam a Cristo, aqueles que são desafiados por Cristo a cuidar dessas ovelhas, eles têm que ter assim um amor sobrenatural para cuidar desse rebanho, porque fala a verdade, amados, não é fácil cuidar desse rebanho. Esse rebanho aí cabeçudo, que somos nós, esse rebanho que muitas vezes dá tanto trabalho para o pastor, tem que ser assim um amor sobrenatural. Então, o pastor, ele recebe, quando ele tem o dom realmente ministerial, ele tem um amor sobrenatural para cuidar de nós, né, irmãos? Para levar as ovelhas em obediência, para levar a ovelha a conhecer realmente a palavra, para levar a ovelha a obedecer a Cristo. Essa ovelha, se você olhar lá algumas características, né, como eu falei da ovelha, que não sabe reconhecer às vezes o que é certo e o que é errado, e o pastor nosso, ele tem que nos conduzir. Outra coisa que tem aí de uma característica é o zelo especial pela vida da ovelha, irmãos. A ovelha, ela tem que ser bem cuidada, bem alimentada. Nós vamos mais à frente aí ouvir falar mais um pouquinho da responsabilidade, mas ele tem que ser um zelo de acompanhar, né? Em Efésios aí 4, 14, 15, ele fala que o pastor, ele dá crescimento, ele dá alimento. Nós temos que chegar a mesma unidade de fé. Imagina uma internet, uma igreja, uma nossa, olha o especial, a vida deles, o acompanhamento do pastor, irmãos, de estar preocupado com a saúde, com o crescimento. Então a palavra diz que o pastor, ele tem algumas responsabilidades no dom pastoral. Então vamos ver aqui algumas responsabilidades que o nosso pastor tem. Uma primeira aí, responsabilidade do dom, é livrá-las dos lobos. Irmãos, ali em 1 Timóteo 4, de 1 a 7, fala que os lobos, eles são enganadores, né, irmãos? E essa ovelha, que ela é meio ingênua, ela pode ser levada a ser enganada pela voz desses lobos. Antigamente, eu acredito que não tinha as mídias sociais, não tinha tantas coisas assim que enganavam a pessoa. Hoje em dia, se nós ligarmos, se você entrar aí no YouTube, até os TikTok aí da vida, você aperta um botão aí na internet, quanto lobo aparece para tentar nos devorar, irmãos? Quanto espírito
quantos espíritos enganadores. E a palavra diz que no final dos tempos, esses espíritos enganadores iriam aumentar. Então, a responsabilidade do pastor, aquele que tem o dom, que tem o chamado, irmãos, é muito forte. Ele tem que nos livrar, irmão, tem que nos livrar desses lobos devoradores. Nossa, eu ando pesquisando aí sobre dons, então eu procuro muitas coisas, às vezes no YouTube, procuro no Google, e nós ouvimos cada absurdo. Então, nós que estamos servindo ao Senhor numa igreja séria, como é que eu sei que é uma igreja séria? Porque eu também tenho que confrontar com a palavra. O pastor, ele tem que nos orientar. Você está em dúvida aí com alguma coisa, com alguma atitude que de alguns falsos mestres que nós ouvimos falar? Vamos confrontar com a palavra, né, irmãos? Então, o pastor, até chega lá no seu pastor, no nosso pastor, ou você que é de outra denominação, e pergunta. Fala, pastor, eu tenho ouvido aí de uma doutrina, de alguma coisa, é verdade, não é? É função do nosso pastor, irmão, nos livrar desses lobos, nos orientar, nos mostrar se essa fala que nós ouvimos é verdadeira ou falsa também, né? Outra coisa aí que é responsabilidade do dom do pastor, do dom pastoral, é nos levar ao crescimento, irmãos. O pastor, ele tem que ter, né, um coração pastoral de cuidado com a ovelha. Está lá em 1 Pedro 2, do 1 ao 3, né? E cuidar da nossa vida espiritual, emocional e física. Olha que responsabilidade grande, aquele que realmente é um pastor, que tem um chamado. Já pensou? Cuidar da igreja, irmão, na parte emocional, física e espiritual. Por isso que tem que levar a igreja ao crescimento. O pastor que é sério, aquele que acompanha realmente o seu rebanho, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu falei que no início aí, não é fácil o chamado pastoral. E ainda eu lembrei aí de Pedro, né, que uma responsabilidade do pastor é nos levar ao crescimento. Por isso que quando Jesus chama Pedro, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: sim, Senhor, eu amo. Aí Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, Pedro. E Jesus, não satisfeito, foi de novo: Pedro, tu me amas? Pedro: sim, Senhor, eu amo, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, é porque realmente Jesus sabia como nós seríamos, irmão. Nós seríamos ovelhas. Olha o pastor cuidar aí da ovelha na parte física, quando ela está doente, a visitação nos lares, nos hospitais. E ai do pastor, hein? Fala a verdade, ai do pastor se ele não faz uma visita quando o irmão aí está doente, quando o irmão aí está passando por um abalo emocional, uma depressão, uma tristeza muito grande. O pastor tem que acompanhar ali o irmão na parte espiritual. Pensa bem, irmãos, nós temos aí, graças a Deus, né, todos os dias, pessoas se convertendo, os novos convertidos, e o pastor, ele tem que acompanhar esse irmão aí, aquele irmão que se converteu hoje, que aceitou Jesus, que vai começar ali do leitinho espiritual, e ele tem que acompanhar até aquele irmão que já está ali 30, 40 anos de fé, que também precisa dar continuidade ao seu crescimento, né, irmãos? Ao crescimento espiritual dessa pessoa. Olha que responsabilidade grande aí, né, do nosso pastor. E levar sempre ao crescimento, tanto aquele que aceitou Jesus hoje, como aquele que está na igreja há tanto tempo. E cuidar de todas as áreas desse irmão aí.
tá certo? Liderança espiritual, irmão. O pastor conquista cada ovelha com a sua influência, com seu respeito, paciência, dependência de Deus. E outra coisa, né? Ganhando assim, a autoridade do rebanho, mas ganhando a autoridade do rebanho com amor, né? Nós temos visto aí pastores que são manipuladores, pastores que são donos das igrejas. É muito fácil você ser um pastor que dá ordem, que manipula, mas não. O pastor que tem aquele dom, que é um pastor levantado por Deus, ele vai adquirir a autoridade dele com amor, irmão, com paciência, cuidando, né? Não basta o pastor ele ser nomeado. Agora você é um pastor, você é um pastor e você agora está lá na igreja como representante mor da igreja. Não, o pastor verdadeiro, ele vai amar, ele vai conhecer, ele vai cuidar de cada ovelha individualmente, conhecê-las, saber onde que é a sua dor, né? Cuidar, colocar óleo ali na ferida, como a Bíblia diz ali do Salmo 23, que o pastor coloca o óleo na ovelha, e o pastor vai trazer aquela palavra de amor, aquela palavra de conforto. E olha que não é fácil. Imagina a igreja aí, cada um vem de situações diferentes, cada um vem de lares desfeitos, pessoas magoadas, pessoas que são cheias de mimimi. O pastor não veio me visitar, não veio me falar, não veio conversar comigo. Então, a liderança espiritual do pastor, irmãos, é muito grande, é de muita responsabilidade, né? Ele tem que conhecer todos os membros. Eu estava uma vez em um velório de uma pessoa da minha família, e foi um pastor lá, e durante o culto fúnebre, eu achei interessante, ele falou, porque essa pessoa que faleceu nova, né, 40 e poucos anos, e esse pastor, assim, muito calmo, conversando, falou, olha, e era um pastor antigo, ele já tem, assim, mais de 40 anos de pastoreado, e ele falou, nossa, eu já participei de tantos velórios, como que o Senhor tem me chamado para confortar. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, puxa vida, olha que chamado, como é difícil, né, irmãos? E ele comentando, eu já fiz velório de criança, de adolescentes, de jovens, de adultos. Olha aí a responsabilidade dessa liderança espiritual, né, irmãos? Fala a verdade, confortar essa mãe que perdeu filho, que perdeu um ente querido. Então, essa liderança espiritual do conforto, do amor. Imagina o nosso pastor, né, irmãos, confortando essa alma. Olha que liderança, que sensibilidade também que o pastor tem que ter, né? É uma responsabilidade pastoral muito grande, né? Na verdade, irmãos. Então, cultivar intimidade. Agora, nós vamos falar como é a liderança pastoral através de uma vida. Como que deve ser a vida do pastor? Primeiro, irmãos, às vezes eu comentei aí com vocês do pastor. Hoje em dia tem tanto lobo, né, em pele de ovelha, de cordeiro aí, tantos falsos pastores que a Bíblia diz que apareceriam e vai continuar aparecendo, irmãos, um pior do que o outro. Tenho visto cada coisa terrível, mas como é que eu vou conhecer aquele pastor realmente de chamado, aquele pastor que realmente tem o dom e que cuida? Olha, irmão, a primeira coisa aí da vida de um pastor, ele tem que ter uma vida exemplar.
não podemos assim avaliar, vamos falar assim de uma forma global de tudo, né? Então eu só vou colocar aqui, não sei se vai aparecer, mas o apóstolo Paulo, ele dá algumas indicações de como deve ser a vida de um pastor. Está lá em 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, e Tito 1, do 5 a 9. Então, a primeira coisa aí que Paulo fala, que o pastor, ele tem uma vida que cultiva a intimidade com Deus, irmão. O pastor deve ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra. Ele tem que dar um exemplo para nós, falar a verdade, né? Nós temos, graças a Deus, né, nos últimos 20 e acho que 27, 26 anos, né, não sei que o pastor fez aniversário de pastoreado, um pastor que ele é um exemplo para nós, irmãos, um exemplo de oração. Se nós não tivermos, né, um pastor que cultiva essa intimidade com Deus, o estudo da palavra, que exemplo que ele vai dar para nós? Então, exemplo de oração nós temos, e nós temos que ter um exemplo de estudo da palavra, que nós só vamos conhecer também esses falsos mestres que têm entrado nas igrejas hoje em dia, confrontando ela com a palavra. Não é verdade? Se nós formos ouvir todo o vento de doutrina que aparece por aí, nós vamos ser sempre crianças na fé. Nós nunca vamos crescer espiritualmente. Então, nós temos que ter, o pastor, ele tem que ter um padrão para nós que somos os fiéis. Eu já vi até alguns textos comentando de, hoje em dia, alguns pastores que, infelizmente, só prepara a mensagem, só prepara a palavra. Ele não tem uma vida com Deus, uma vida de leitura da palavra. Até eu falo com os professores até da escola bíblica, irmãos. Às vezes o professor de escola bíblica, não comparando, mas comparando também, que nós que somos professores de crianças, eu me considero uma pastora de criança, e eu falo para os professores que cada classe é uma igreja, cada criança é responsabilidade dele também. Às vezes eu já falei em reuniões, eu até às vezes acho que vou até mudar de assunto com os professores em treinamento, falo, pastor, às vezes ele não sabe ali, tem 20 crianças na classe, mas você tem que saber da vida daquelas 20 crianças, orar por elas e ser o exemplo. O professor de escola bíblica não pode só preparar a lição. Ele tem que estar buscando o alimento de Deus, ele tem que estar preparado na palavra, orando pelas crianças, e o pastor, aquele que tem o dom também, ele tem que ter intimidade com o Senhor. Eu creio que ele não pode só estar ali preparando a mensagem dele ali durante a semana. Eu sei que é também um preparo. Eu já vi de pastores que prepara a mensagem que demora 8, 10, 12 horas para preparar uma mensagem. Eu acredito que sim, porque esse desafio que eu estou tendo de preparar os dons, eu demoro muito, viu, irmãos? Eu não tenho assim facilidade de aprender, não. Imagine um pastor preparar ali a palavra, a mensagem, orar para que o Espírito Santo use, para aquela palavra ali tem que alcançar aquela pessoa que chegou na igreja pela primeira vez e aquele irmão que está lá há 50 anos. Então, ele tem que cultivar uma intimidade com Deus. Outra coisa que o pastor tem que ter, irmãos, é uma busca, aprovação de Deus no ministério, né? Então, lá em, acho que é Timóteo, deixa eu ver aqui, busca de Deus, é 2 Timóteo 2,15, que tem que o pastor, que Paulo fala para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Então, o pastor, irmãos, tem que ser aprovado por Deus, né? Ele tem que conduzir a igreja, ele tem que ser primeiro o sal e a luz, como Jesus falou, né? Nós temos que iluminar, nós temos que salgar. Então, o pastor, ele tem que ter
tem que buscar ali, né, a aprovação de Deus no ministério. Ele tem que ser primeiro aprovado por Deus como obreiro, que não tem que se vergonhar, né? Ele tem que estar ali sendo sal, sendo luz, para nós também sermos. Olha lá, tá a palavra aí, né? Que não, o obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra. Manejar a palavra para nos alimentar também. Tá certo? Que eu sei que tem muita gente que entra na igreja, né, não criticando, já criticando, mas que vai buscar a palavra só de domingo, não é verdade? Que só se alimenta ali e depois passa o resto da semana sem orar, sem ler a palavra, só vai buscar no próximo domingo, e não é assim que a palavra diz. Eu sei que o pastor tem que se encher, o pastor tem que ser dedicado ao Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte também, não é verdade? Outra liderança pastoral aí, vamos mais rapidinho aí que tem mais assunto. O pastor, irmãos, ele tem que administrar a igreja. Olha, igreja, além de administrar a igreja que somos nós, administrar o povo, ele tem que administrar os dons da igreja, ele tem que administrar os ministérios, finanças, projetos, quantas coisas que tem a igreja aí, que é responsabilidade do pastor. Pensa bem, irmãos, pastor tem que descobrir, tem que ajudar, vamos falar assim, ou a descobrir os dons dos irmãos, ou descobrir pessoas que têm lideranças. O pastor, ele tem que administrar bem as finanças, a responsabilidade, ele vai dar conta a Deus de tudo isso. O pastor, ele tem que descobrir novos talentos ali na igreja. O pastor, para que a igreja cresça, ele tem que ter projetos projetos de evangelização, projetos que vão investir até dinheiro na igreja. A liderança dele, então, tem que ser de muita responsabilidade. Como é que o pastor descobre novos talentos? Olha, tem que se envolver ali com a igreja. Olha, eu estou achando que aquele irmão ali, ele tem o dom de ensino. Olha, vamos investir. Aquele irmão, acho que tem um chamado pastoral, vamos investir, né? O pastor, ele tem que estar assim, na liderança, descobrindo dom, descobrindo talentos na igreja, investindo o dinheiro que o Senhor tem colocado nas mãos dele. Então, ele tem que buscar aí, né, administrar corretamente a igreja do Senhor. Outro, eu já falei um pouquinho aí, administrar o dom, né, ele nos ajuda a descobrir o nosso dom, a nossa área de atuação na igreja, para que a igreja também cresça, para que a igreja se fortaleça, cada um no seu ministério. É uma liderança também do pastor, né, amados? Descobrir a vocação de cada um, e através de cada um, né, eu também, eu creio que há muitos anos atrás o pastor me ajudou, me alimentou, outros pastores que passaram pela nossa igreja, eu estou há 40 anos, então já passei, e todos os pastores que passaram por mim foram uma bênção, me levantaram, me ajudaram nos momentos que eu precisava, e algum deles, algum tempo atrás, também descobriu o meu talento e investiu, tenho certeza, que orou por mim, que buscou me orientar, como a função de todo pastor, e vai descobrir, amados, se não descobriu o seu ainda, mas procure orientação. Às vezes você está aí, a primeira vez ouvindo, fala, mas o que eu tenho que fazer? Busca aí o seu pastor, busca, é que eu não falei no início aí, né, irmãos, mas a função do pastor aí na igreja, não é só a palavra pastor, mas um presbítero, a Bíblia também traz o nome de pastor como bispo, é a mesma coisa, tá bom?
pastor, o bispo, o presbítero. É que algumas igrejas usam o nome de bispo, de reverendo, seja o que for. Mas é a mesma coisa, serve para o mesmo dom. Então, busque aí servir o Senhor. Olha que responsabilidade, descobrir novos talentos, né? Descobrir novos dons na igreja, para que a igreja cresça realmente para a glória de Deus. Irmãos, nós ouvimos aí até agora sobre como o pastor deve ser. Olha a responsabilidade, olha o pastor, irmãos, se ele vai prestar conta de Deus. Eu imagino, todos nós um dia chegaremos diante do tribunal de Cristo. A minha responsabilidade, talvez a sua, não seja tão grande. Nós vamos dar conta, é lógico, de nossa família, de tantas coisas, mas imagine o pastor diante do grande trono branco, dando conta de cada membro ali da igreja. Eu não queria ser um pastor, não, porque o nosso peso já é grande. Imagine de um pastor. E nós temos, eu imagino cada pastor ali, por isso que a Bíblia diz, né, que muitos vão estar ali diante de Senhor, mas eu fui um pastor. E Deus vai falar para ele: apartai-vos de mim. Então, a responsabilidade é grande, não pode levar todo o rebanho dele a se perder, tá certo? Aí, nós temos uma responsabilidade de todo pastor. Ele tem que ter, é uma responsabilidade realmente. Mas, e nós, como rebanho? Como é que eu devo me comportar diante do pastor? Nossa, eu tenho ouvido, amados, aí, tanta gente com tanta reclamação de pastores, com tanta, assim, bravos, muitos amados que saíram da nossa igreja, revoltados com alguma coisa, e acabam indo para outras igrejas, às vezes até para alguma seita, viu? Eu tenho conversado, e depois eu vejo, eu saí porque eu estou triste, porque não é o que eu espero, e vai para outro lugar. Eu tenho visto que ficou pior. Eu tenho contato, amigos, né, que saíram, e eu olho eles assim nas redes sociais, falei: misericórdia, saiu porque queria melhorar e piorou. Deus me livre, né? Então, vou ver alguns deveres que nós, como rebanho de Cristo, também devemos ter. Então, um primeiro aí, irmãos, é obediência, né? Obediência aos nossos líderes, obediência a eles, porque eles também um dia vão prestar contas diante de Deus da nossa vida, como nós falamos. E não é fácil aí, hein, irmãos? Obediência, mas também não obediência assim, tem que obedecer, igual a gente faz com o chefe, né? Nossa, que encheção! Não, mas aí, né, Hebreus 13:17 diz que obedecer com alegria. Se você tem dúvida aí, mas e se esse pastor não está falando a coisa certa? Irmão, compara aí com a palavra. Você está descontente, você não está concordando, você não quer obedecer? Vai lá, vê na palavra de Deus se o seu pastor está fazendo a coisa certa. Então, obediência aos nossos líderes, mas obediência com alegria. E obedecer não significa que você ou eu vai concordar com tudo que ele fala. Se nós não concordarmos, vamos chegar no pastor e conversar, nos nossos líderes, nos presbíteros: olha, eu não concordo. Às vezes até eu, assim, né, quando eu faço reunião com o pessoal do... eu sou tão pequena, perto eu sei de um líder pastoral, mas a pessoa não concorda com algumas coisas, chega e conversa, e é o que nós temos que fazer com os nossos pastores também. Outra coisa, Paulo diz... em 1 Coríntios 11:1, Paulo fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, olha que não é fácil,
o pastor, nós temos que ser imitadores. Olha, em especial, é que nós não detalhamos aí muito sobre a vida pastoral, acho que eu até pulei um pouquinho, nós olharmos o exemplo. Vamos falar em especial do nosso pastor aqui, da nossa igreja, a vida familiar dele. Nós podemos seguir o exemplo, podemos seguir o exemplo do nosso pastor. Eu não falei, né, de lá quando ele fala de 1 Timóteo e de Tito, como deve ser o lar do pastor, ele ser exemplo como esposo, como pai, os filhos obedientes. É lógico que a gente não vai seguir aqui falar nossos presbíteros, nossos pastores. Tem uma hora que os filhos, eles vão tomar decisões por conta própria, e você não vai mandar mais num filho de 20, 30 anos, né? Mas enquanto eles estão sobre embaixo das asas do pastor, eles estão obedientes, né? Então a gente pode seguir, né, o nosso líder aí, porque o pastor, ele tem que ser obediente à palavra, na família, no ministério, e a gente pode seguir o exemplo, né? Tornar imitadores do nosso pastor, porque ele é imitador de Cristo também. E outra coisa que a gente tem que fazer é orar pelos nossos pastores, né, irmãos? Para que, quando ele fala, muita gente reclama da palavra dos pastores, das palavras dos presbíteros, mas quanta gente orou para que aquela palavra fale aos corações? Orar pelos pastores, ter um momento devocional com ele, no seu momento devocional, orar pelo pastor, orar pela esposa, orar pelos filhos. Eu tenho o hábito, graças a Deus, assim, de estar orando, sempre pelo menos um dia na semana orar. Você tem orado, meu amado irmão, pela vida dos nossos pastores, dos nossos presbíteros? Eles precisam muito. Outra coisa que nós, como rebanho de Cristo, podemos fazer é apoiar e cooperar, né? Lá em Filipenses, Paulo fala assim, irmãos: agradeço a meu Deus por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Como é que nós temos apoiado? Apoiado o nosso pastor, apoiado a nossa igreja, trabalhando em prol do reino de Deus, trabalhando para que a tua igreja cresça. O dom pastoral é de responsabilidade, mas o que nós temos feito? O que é que a gente tem feito como igreja para apoiar, para cooperar com o nosso pastor? Reclamar é fácil, colocar, apontar defeito até na nossa vida, né? A gente tem o hábito de falar, né? Você olhou, eu fiz 10 anos, um monte de coisa certa, uma vez que eu fiz errada, a pessoa aponta. Então, nosso pastor, nossos líderes precisam de apoio, precisa de cooperação, porque de crítica o mundo está cheio, de crítica todo dia, muita reclamação. Então, ore pelo seu pastor, siga o exemplo do ministério, na verdade, apoie. Se não concorda, pergunte. Tem dúvida, pergunte. Vá com ele, converse. O nosso pastor não é um manipulador, nem pode ser. Nosso pastor não é um dono de igreja. Nosso pastor, ele também cumpre ordens. Nosso pastor tem alguém que também conversa com eles, que também orientam. Então, irmão, chega de ficar prostrado. A gente vem falando toda semana. Desperta o dom está dormindo, está na hora de despertar, está na hora de apoiar a tua igreja, está na hora de cooperar com o reino de Deus, está na hora de nós também, como crentes que já somos considerados maduros, de orientar outros, de levar outros a se firmar na palavra, de levar outros a parar de tomar leite e de cumprir o ministério para o qual nós somos chamados, irmãos. E vamos concluir aí, né? Pastorear o rebanho de Cristo é um privilégio. Então, Paulo diz, né, para Timóteo
é uma boa coisa o pastoreado, e o pastoreado de responsabilidade, né? E todos que foram chamados devem estar na dependência e na graça de Deus, zelar pelo rebanho, né? Sendo modelo e estar em constante transformação na obra de Deus. O pastor, irmãos, aquele nosso líder espiritual, ele tem que estar buscando, ele tem que estar estudando. Pastor, pronto, cheguei no patamar máximo. Não, é aquele exemplo de humildade, que está buscando o Senhor, que chora pelas almas, que chora na presença de Deus. Tem uma pessoa que vai conquistar almas para o reino, e nós temos que estar aí na dependência também do nosso pastor, ouvindo, apoiando, ajudando. Eu espero que a nossa aula demorou um pouquinho hoje, né? Foi meio longa, mas que nós tenhamos aprendido um pouquinho sobre o dom pastoral, a responsabilidade que o pastor tem dentro do reino de Deus. Tá com dúvida, irmãos, sobre alguma coisa? Busque o seu pastor, busque a palavra, não se deixe levar por todo o vento de doutrina que tem acontecido ultimamente. Tá bom, amados? Nós não podemos ser enganados e, nem sei, né? Mas acabar ser enganados e perder aquela salvação maravilhosa do corpo de Cristo, de estar servindo ao Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por vocês terem nos acompanhado. Eu espero imensamente que você tenha aprendido e coloque em prática sobre o pastor hoje. Que bênção maravilhosa e que responsabilidade nós vimos que tem os pastores. Aquele pastor realmente preocupado com o reino de Deus.